Bom dia, saudações tricolores, tudo bem? Pessoal, vamos falar aqui do Fluminense, né? E também tem outras informações que vêm sendo veiculadas desde ontem, tá bom? E nada mais do que falar sobre o Marcão, né? Será que será efetivado? Isso é uma questão que a gente vai aqui discutir com vocês, né, nesse meu vídeo. Outra coisa, ontem, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Fluminense enfrentou o Remo, né, no Maracanã. O jogo foi às 16 horas, 2-1, Fluminense de virada. A gente vai fazer uma análise, né, e um resumo dessa partida, tá bom? E falar essa possibilidade do Marcão ser o novo técnico do Fluminense. Será? Então, fica comigo aí, pessoal. Não sai daí não, que a gente vai começar agora, tá bom? Direto ao ponto. Bom, pessoal, ontem o Fluminense enfrentou o Remo, tá certo? O jogo aconteceu às 16 horas, tá bom? E o que houve com o Fluminense logo nos primeiros minutos da partida, tá bom? O que a gente pode analisar com vocês sobre esse jogo? Dizendo que, claro, o Remo ele vem por uma bola, tá bom? Ele vem por uma bola. Então, não. Então, o Remo vem por uma bola, né, pessoal? E esperar as falhas individuais do nosso elenco para sair no contra-ataque com rapidez. Mas aí o bloco defensivo do Grêmio estava muito fechado, muito coeso, né, pessoal? Praticamente três volantes do Remo, né, fazendo aquela compactação e com o Fluminense só tocando bola para um lado, para o outro, na esquerda, na direita, e não tinha efetividade, né, nessa saída de bola e nem essa velocidade com mais efetividade buscando o gol. Então, esses primeiros minutos aí para o Fluminense não foi bom. Ou seja, o Remo só esperava o contra-ataque. À medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Eu analisando que quando a bola sai da defesa, ela é muito lenta. Thiago Silva, quando recebe a bola, ele fica... Para mim, não é bom. Tem que ser uma coisa mais rápida, Thiago Silva. Thiago Silva pegou a bola, ou toca para a esquerda, ou toca para a direita, ou toca para o meio campo com mais agilidade, com mais velocidade. Porque você pega o seu adversário mais desprotegido. Mas, parando a bola, aí, claro, o Remo ele vai se compactar, ficar lá no seu campo defensivo, esperando o Fluminense vir, né? E o Fluminense estava errando muito nessas transições de bola, tanto no meio campo e também para o ataque. Pouco chutes, pouco efetivo, chegava lá e perdia. Agora, só um detalhe, pessoal. Vamos aqui falar de um jogador que não está atuando bem, Canóbio. O Canóbio, ele recebe bola justamente para fazer gol e não consegue fazer gols. Ele não consegue colocar a bola nas redes. Está na hora de trocar, Marcão. Não tem condição o Canóbio ser titular. Vamos fazer essa mudança tática aí para ver se dá certo nos próximos jogos. É isso que eu percebi nesse primeiro tempo. E aí, o Remo no contra-ataque na direita, o lateral direito do Remo, que é muito bom, cruzou. Samuel Xavier, ele não pula junto com o zagueiro para tirar, e aí a bola sobe para o atacante do Remo, fazendo 1-0 no primeiro tempo. Com isso, o Fluminense começa a ter um pouco mais de desespero para ter essa posse de bola, mas chega lá e encontrava o paredão dos dois zagueiros, né? O Marlon e o Chamba. Toda bola alçada, os dois tiravam. E aí o Fluminense conseguia furar esse bloqueio. Bom, então 1-0 Remo no primeiro tempo. Bom,
o que fazer nesse intervalo para ver se mudava alguma coisa. Marcão deu algumas orientações, o Fluminense voltou um pouco melhor, tá certo? E outra coisa, tirou o Canóbio, tá certo? Colocou o Serna. E o Soteldo na esquerda, Serna de direita, e também saiu Samuel Xavier com a lesão no ombro. Mais um lesionado, né? A bruxa está solta aí para os jogadores do Fluminense, que toda partida tem um jogador que sai lesionado. Bom, em contrapartida, o Fluminense começa a melhorar mais, tá certo? O Soteldo, o que eu sempre vou analisar, o Soteldo dribla bem, ele faz as suas organizações de jogadas na esquerda, dribla, vai para o meio, toca. Mas é o seguinte, quando você quer pegar um time para furar o bloqueio, principalmente na parte aérea defensiva, você tem que cruzar a bola quase que de primeira. Foi isso que o Soteldo fez. Quando ele pega uma bola, vai para cima do lateral, ele cruza, Hulk na área, cabeceia, a bola bate na trave, só que ela faz um efeito ao contrário. Eu não sei que efeito foi aquele. Foi um incrível Hulk mesmo, um efeito doido. A bola bate no gramado e ela vai morrer dentro das redes, né? Fazendo 1-1, né? O jogo. Com isso, o Fluminense começa a ganhar mais forças, tá certo? E o Remo faz algumas substituições, enfim, mas o Fluminense começa até a melhorar. Paulo Henrique Ganso não saiu, né? E ficou em campo. Até que melhorou mais um pouco no segundo tempo com seus acertos de bolas e de criação também. O Ecos também tinha saído no intervalo, né? Para dar vaga para o Nonato, porque o Ecos só tinha um cartão amarelo. Bom, já finalizando o jogo, o que acontece? Mais um efeito Marcão. Na hora de substituiu certo. Colocou Riquelme e Felipe. O que foi que aconteceu? Na hora que o Riquelme e Felipe recebeu a bola do Ganso de escanteio, ele simplesmente só olhou para trás e colocou na cabeça do Serna, fazendo 2-1, Fluminense já no apagar das luzes. Com isso, o Fluminense ganha mais uma de virada, e isso é muito importante para o Campeonato Brasileiro, porque a gente, na numeração de pontos em relação ao Atlético Paranaense, que é nosso próximo jogo, no domingo, 11 horas da manhã, empatou no número de pontos, mas em saldo de gols, e ele fica ainda na quarta colocação, tá bom? Agora eu vou te colocar para vocês aí alguns trechos do que Matheus Montenegro falou a entrevista pós-jogo, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aí na tela, tá ok? Para vocês verem aí o que foi colocado aí no seu trecho. Eu não vou botar a sua fala, mas só trecho, né, da pesquisa, tá bom? Ok? Então, tá compartilhando com a tela com vocês aí, pessoal. Bora lá. Deixa eu procurar bem aqui, rapidão. Rápido. Bom, tem esse motivo para a efetivação e os planos do Fluminense para o Marcão. Aí o Marcão, depois da coisa, eu vou colocar essa entrevista, e está dizendo o seguinte aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, né, nessa matéria aqui, dizendo o seguinte: a permanência de Marcão no cargo de treinador do Fluminense, anunciada pelo presidente Montenegro, sábado, né, ontem, deixou dúvidas na cabeça do torcedor. Marcão fica só até dezembro. Como já aconteceu em 2020, ou o Fluminense pretende continuar com ele na próxima temporada? O Fluminense entende que não há data de validade para a passagem de Marcão. Ao final da temporada, como faz todos os anos, como todas as comissões técnicas, a diretoria vai se reunir e avaliar o trabalho do treinador, visando planejar a temporada de 2027. Isso e na fala do presidente do Fluminense. Bom, continuando. Marcão não assinou um novo contrato com o clube. Ele segue como funcionário fixo do departamento de futebol. O planejamento é ter ídolo à frente do time até o fim do ano. Mas isso não significa que ele é
o limite de treinador no comando Fluminense. Se a diretoria avaliar positivamente na reta final de 2006, a comissão técnica atual pode ser mantida para a próxima temporada. Bom, continuando. Um outro ponto é que o Fluminense não enxerga tantas opções no mercado. Entre os nomes disponíveis, o clube entende que existem alguns que já são caros e outros que não atendem ao que a diretoria enxerga. A decisão, inclusive, foi tomada pelo dirigente ainda antes da vitória no Maracanã. Em coletiva, né, o treinador contou como foi procurado pelo presidente Matheus Montenegro e pelo diretor-geral Mário Bittencourt. Eu não vou colocar a fala do Monte, porque isso é muito longo, então eu vou só, vai ser só alongar aqui nossa conversa. Então, dizendo o seguinte, temporariamente o Marcão vai ficar até o final do ano, tá bom? Temporariamente, tá bom? Isso foi depois do jogo ontem contra o Remo, tá bom? Então, pessoal... Então, pessoal, por hora é isso, né? Do jogo de ontem, e o Marcão segue à frente ainda do Fluminense, com boas chances de ser efetivado. Pergunta que eu faço para você. Gostou do vídeo? Dá o like, compartilhe, faça seu comentário. Bom dia.